A palavra de Deus nos chama para a vida edificante. Ela é a oportunidade de optarmos pela vida edificante. E o livro de Provérbios, no meio das Escrituras, é um livro que aborda esta opção nas pequenas facetas, as diversas facetas e aspectos da vida, como é que a opção da vida edificante deve acontecer, se aplica a nós. Vamos pensar um pouco mais em Provérbios nesta noite, pensando então na opção da vida edificante, a vida com Deus em Cristo Jesus. Hoje, no provérbio que está no capítulo 25, verso 28. Livro de Provérbios 25, 28. É a porção da palavra de Deus para nós. Antes de lermos este provérbio, vamos ao provérbio basilar. O provérbio que dá sustentação a todos os outros provérbios deste livro. O primeiro dos provérbios do livro, capítulo 1, verso 7. Lá está o provérbio basilar, o provérbio governador, interpretador de todos os outros provérbios. Vamos ministrar juntos este verso, este provérbio, uns aos outros. Juntos então. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então ali está o insensato neste verso, e ao contrário está o sábio, aquele que busca viver no temor do Senhor. E é no temor do Senhor que vivemos a vida edificante. O temor do Senhor chega à nossa vida em Cristo Jesus, o encontro com Deus em Cristo. E agora então o provérbio, a palavra de Deus para a sua vida, nesta noite que Deus separou para você. Ouça a palavra, Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como é a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Deixe-me ainda ler mais um texto da palavra de Deus, um texto escrito séculos depois de Provérbios, pelo apóstolo Paulo, já então depois da vinda de Cristo, a morte de Jesus Cristo, propiciando o encontro com Deus para nós em perdão eterno. O apóstolo Paulo, falando desta vida nova em Cristo, a partir de Cristo, ele fala então sobre esta vida dirigida, conduzida pelo Espírito Santo. Jesus Cristo disse que ele iria, mas um outro Consolador viria, o Espírito Santo. E ele veio. E nós vivemos a vida com Deus em Cristo na sustentação, direção do Espírito Santo. E ele diz assim então em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, o Espírito Santo. Então aí está o fruto do Espírito Santo, é este pacote maravilhoso que inclui, entre outras coisas, domínio próprio. O fruto do Espírito é domínio próprio. Então, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, isto é, a sua tendência para aquilo que é réprobo, esta tendência que o pecado colocou em todos nós. Isto foi crucificado com Cristo para aquele que já se encontrou com Deus em Cristo, a conversão. E então, vive no Espírito, ou vive com o Espírito Santo. Por isso, anda pelo Espírito Santo. E esta vida é, então, marcada pelo fruto do domínio próprio. E o provérbio diz, então, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se.
Controle da raiva é uma das coisas muito discutidas nos nossos dias, e há terapias para ajudar aqueles que têm dificuldade de controlar a raiva. Mas no manual de diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, se queremos assim dizer, existe a categoria chamada transtorno explosivo intermitente, TI. Há alguém aqui que sofre de TI? Há alguma vítima de TI nesta noite? Transtorno explosivo intermitente é uma desordem comportamental caracterizada por explosões de raiva e violência que são desproporcionais com a situação em questão. Os atos agressivos de quem tem TI são frequentemente relatados, como acompanhados por uma sensação de alívio, em alguns casos prazer, mas muitas vezes seguido de remorso posterior. Esse é um dos dramas humanos, entre outros, em relação ao ser humano dominar-se a si mesmo em seus impulsos, e há muitos outros. A verdade é que podemos criar muitas categorias, e realmente elas parecem que não têm fim. E no fundo tudo tem a ver com a questão do domínio próprio. A palavra do Senhor vem mostrar para nós uma opção mais edificante de comportamento, então de vida. E que nesta noite, então, ela fale ao seu coração e todos nós aqui possamos ser edificados pela palavra e vivermos uma vida com atitudes e então uma experiência, uma história mais edificante, seja livres do TI ou qualquer outra falta de controle do domínio. Que Deus assim nos abençoe. A palavra de Deus, então, diz a você: proteja-se com o domínio próprio. O provérbio aponta que domínio próprio é proteção, é então preservação, é então edificação. Você tem domínio próprio? Como é que é o seu nível de domínio próprio? Domínio próprio é para todos nós precisamos disto. Por isso a palavra de Deus fala sobre isto. É preciso domínio próprio, ele é proteção para nós. Que Deus nos abençoe com este fruto do Espírito, do domínio próprio. Vamos viver melhor, nossas casas serão melhores, os ambientes onde nós estivermos presentes serão ambientes melhores no que depender da nossa presença. Proteja-se com domínio próprio. Alguém aqui nesta noite dizendo: eu tenho uma total falta de domínio próprio? O Senhor e a palavra dele muda tudo isso na sua vida. Proteja-se com domínio próprio. Atente para a presença da pressão. Eis o problema. Nós vivemos num mundo de pressão. Constantemente estamos debaixo de pressão. E a pressão, então, insiste em provocar em nós, nos cutucar para o descontrole. Quem não sabe dominar-se, diz o texto aqui, isto é, não ter o controle diante das pressões do mundo. São pressões da nossa realidade, da vida. Pressões externas e internas, e geralmente é uma somatória das duas o problema. Há pressões externas e pressões internas, e em geral é um domínio. Algumas experiências de falta de domínio próprio pode ser um aspecto isolado, interno ou externo, mas em geral é um casamento dos dois. E aí então o provérbio aponta este fato de quem não sabe dominar-se. O que está dizendo? Quem não sabe se dominar-se está fadado à falta de controle, porque aí está esta realidade transtornada do mundo, inclusive dentro de nós. Uma realidade transtornada pelo pecado. Rompidos com Deus, somos afetados e precisamos então
reconquistar, reaprender o domínio próprio, grande proteção, porque as pressões estão aí para nos levar ao pior. E eu fico então precisando de proteção, tenho problemas. E em diversas esferas podem faltar o domínio próprio. Eu comecei falando do TI, do controle, da raiva, e isto tem a ver então com aqueles momentos da explosão emocional. Mas a verdade é que a questão do domínio próprio não é apenas uma questão de explosão emocional num momento. Há muitas outras formas problemáticas que também estão envolvidos naquilo que a palavra de Deus está falando a você nesta noite. Na esfera sensual, a falta de domínio próprio, seja no sexo, na vaidade, quantas destruições. Nós ouvimos os relatos diariamente. E aí está a mídia incentivando e relatando e dramatizando, por exemplo, nas novelas, mas de outras formas, da música, etc., para dizer a você, sabe, você está vivendo uma história de descontrole, de falta de domínio próprio, nas diversas áreas, inclusive sexual. Deixe-me dizer, olha, você é normal, é assim mesmo. Não há nada errado com você. Não comece a dar nota baixa para você. Você é um normal, é como todos os outros. Mas não somente na área sensual, as pessoas estão se destruindo. Quantos e quantos feridos nesta área, não é verdade? Há consequências. Mas a falta de domínio próprio também na ambição. Projetos que não deveriam existir, ou que foram feitos de uma forma desproporcional, errada. Faltou domínio próprio ali, ao projetar, ao buscar um alvo. E aí envolve também a cobiça. Então, na área da ambição, projetos, cobiças, quanta falta de controle, quantos desastres por causa disto. O apetite, seja por qualquer prazer, inclusive o alimento. Quantas pessoas estão se matando aos poucos pela boca. No mundo onde se fala de muita gente morrendo pela fome, em ambientes como o nosso, em região como nossa, as pessoas não estão morrendo de fome. Estão morrendo por falta de domínio próprio no apetite. É preciso domínio próprio. Há falta de domínio próprio no relacional. Toda vez que é contrariado, lá vem a manifestação do domínio próprio. Não posso ser contrariado em qualquer interação relacional. E depois, então, os desapontamentos com as situações da vida. Não consigo lidar quando as coisas não vão do jeito que eu queria. Enfim, diversas áreas onde se manifesta a falta de domínio próprio, e grandes são os estragos. A explosão diante de uma reação, de uma situação, é o caso, mas há também a busca desenfreada, em silêncio, de coisas que não deveriam ser buscadas, na dose que são buscadas, da forma que são buscadas, e que são problemáticos também. É preciso ter o domínio próprio, é proteção. Você está protegido, meu irmão, minha irmã. Então, atente para a presença da pressão. É um mundo de pressão que quer levá-lo ao descontrole em diversas formas, seja na explosão emocional, seja na busca de coisas da forma e na quantidade indevida. Cuidado, a pressão está aí. É um mundo transtornado fora de você e dentro de você. Proteja-se com o domínio próprio. Você está protegido? Nesta noite a palavra de Deus o leve a ser totalmente protegido. Considere os resultados do descontrole. Como cidade com seus muros derrubados. Assim a palavra de Deus compara aquele que não tem domínio próprio. É como uma cidade com os muros derrubados. O que isso quer dizer? Nossas cidades não têm mais muros, mas muros nos tempos do livro de Provérbios eram fundamentais para uma cidade existir. O muro
tinha muitas funções, mas a principal era a defesa. Dias quando regionalmente se procurava um dominar o outro, e a cidade constituída para existir precisava ter muralhas em volta, com sentinelas, e ali então podiam rebater os ataques daqueles que vinham para querer dominá-los, subjugá-los, espoliá-los, inclusive fazer escravos. E uma cidade então sem muros era totalmente vulnerável ao desastre, ao pior. E aí então o provérbio está dizendo que sem domínio próprio você é como uma cidade sem nenhuma proteção. E então o inimigo vai vir e vai sapatear, vai dançar na sua vida e na sua pessoa. E as consequências não serão boas, nem um pouquinho boas. Sabe, o erro do descontrole, a falta do controle, produz o que? A vulnerabilidade. A destruição oportunista está te rondando, é só você não ter o domínio próprio e ela tem o seu dia na sua vida. Vulnerabilidade. O descontrolado se torna uma presa do pior. Fica à mercê do pior. É uma escravidão. Sempre subjugado pela reação desastrosa que acontece na sua vida, na sua pessoa. Sempre subjugado, sempre tendo que viver esse negócio aí. É de momento desagradável em desagradável, de consequência triste em consequência triste. Terrível é a situação de quem não tem domínio próprio, porque terrível é a situação da cidade sem muros. É preciso então considerar o descontrole, o resultado do descontrole é a destruição. Toda vez que há falta de domínio próprio, vem a destruição. Desastres relacionais, desastres de vida, sempre com danos, perdas. Não há edificação quando não existe domínio próprio. Há sempre destruição. É preciso considerar os resultados do descontrole, por isso que Provérbios avisa, a palavra de Deus nos adverte, uma vida de edificação no temor do Senhor é uma vida que não pode ser marcada, não é marcada pela falta de domínio próprio, não é esta vida de resultados péssimos no descontrole. Proteja-se. Você está protegido? Está bem protegido ou não? A pressão está aí à sua volta, puxando para o descontrole. E uma vez cedido, o resultado é péssimo, é sempre destrutivo, é sempre pior para você e para alguém mais à sua volta e muitas vezes para muita gente. Não é verdade? Numa família, por exemplo, alguém sem domínio próprio. Quanto sofrimento para ele e para os membros daquela casa. Por exemplo, a pessoa com falta de controle emocional numa casa, relação comunitária, é um lugar onde há pressões. E lá, então, aquele sem domínio próprio, toda hora é um vulcão dentro daquela casa. E quando é, por exemplo, o pai, é terrível. É terrível. A família vive em terror. E filhos que crescem nesse tipo de ambiente carregam marcas, às vezes para o resto da vida. Casa onde habita a falta de domínio próprio em alguém. Matrimônio, quantos matrimônios, inclusive terminando pela falta de domínio próprio, pela explosão emocional, sim, mas por outras faltas de domínio próprio também. A falta de domínio próprio em relação ao seu egocentrismo. Então só penso em mim. E eu nunca estendo a mão. Eu nunca estou pronto ao diálogo, a não ser que a minha vontade prevaleça. Talvez eu não exploda. Mas sou uma pessoa do silêncio maligno, ou do abster-me danoso. E daí por diante, muitos outros exemplos podemos dar da destruição
de relacionamentos matrimoniais, casa, igreja e outros ambientes. Que Deus, então, nos livre dos danos da falta de domínio próprio. Que o Senhor nos faça todos imunizados pelo domínio próprio. E vivemos uma vida melhor, e uma vida melhor para aqueles que estão à nossa volta. Uma das coisas que surgiram recentemente, e livros foram escritos, é aquela questão da coeficiente do emocional. Nós tínhamos a medida do coeficiente de inteligência, quão inteligente você é, e aí, de repente, o mundo descobriu que até mais importante que isto, quão inteligente você é. Aliás, ser inteligente acima da média não é nada bom. Ficamos meio anormais, e geralmente há um pouquinho de problema de ajuste social, etc. E o mundo descobriu, o mundo empresarial e outras esferas da navegação humana descobriu que o equilíbrio emocional, ter um emocional saudável, medido com nota mais elevada, essa pessoa é que tem condições de navegar melhor e então caminhar melhor na vida, inclusive ser aquela pessoa mais desejável para uma empresa tê-la no seu ambiente. Mas o mundo começou a discutir isso recentemente, nesta forma. Mas Provérbios, a palavra de Deus, fala disso, meus irmãos, séculos antes de Cristo aqui. Esta questão do emocional, dentro de um equilíbrio, é que então edifica a pessoa, edifica os projetos no qual ela se envolve e as pessoas que trabalham com ela. Mas enquanto o mundo discute isso, ele tem que responder uma porção de coisas que nós, que conhecemos a palavra de Deus, não precisamos. Qual é o ideal do equilíbrio emocional? O que se quer dizer com isto? Nós temos aqui a palavra de Deus que nos dá todas as medidas, o caminho, a forma, etc. Então, proteja-se com domínio próprio, domine seus impulsos. Eis a mensagem de Provérbios para você. Domine os seus impulsos. Você diria, sabe, eu não tenho domínio próprio, porque o meu modelo familiar foi assim. Meu pai não tinha, minha mãe não tinha, na minha casa talvez ninguém tinha. Aquilo lá era uma bomba atômica constante, ou talvez não era uma bomba atômica de explosão emocional, mas ali ninguém se dominava, não havia domínio nenhum. Um corria para cá desenfreadamente, outro abusava das coisas do outro lado. Enfim, um modelo familiar doentio, onde não havia o temor de Deus, não havia a vida edificante, a vida sábia. E eu, então, fui formado nesse negócio aí. Eu sou resultado dessa podridão, modelo familiar. Outros diriam, não, meu problema é um histórico danoso. Sabe, a minha experiência de vida foi, por exemplo, crescendo com um pai de tal forma, um pai que foi maléfico na minha vida, talvez uma mãe, talvez familiares que me fizeram muito mal, eu fui oprimido, e então eu fiquei nesse descontrole de raiva, de ira, essa revolta, e então por isso me tornei uma pessoa de impulsos descontrolados também, como uma expressão da minha frustração. Talvez você diria, não, meu problema de falta de domínio próprio, sabe qual que é? Eu cresci num lar permissivo, onde deixaram eu correr solto com meu egocentrismo desde pequenino. Ninguém me disciplinou, meu pai e minha mãe, talvez até manipulado pelo mundo, uma série de coisas que cerceiam os pais de tudo hoje em dia. E os pais ficam perdidos, e lá a escola chama os pais, seu filho está precisando de terapia, e aí pega o pai e as crianças, leva para o terapeuta, e tinha entregado para a escola não deu conta, agora entrega o terapeuta. O pai é zero, a mãe é zero, são impotentes segundo o mundo. Então meus pais foram formados nessa escola aí de educação, e eu cresci um estragado no meu egocentrismo. Ninguém tinha pulso, firmeza e clareza de convicção para me corrigir.
E hoje eu sou um desastre. Eu pensei que o mundo todo ia fazer comigo o que minha casa fez. Dar para mim todo o espaço e dizer que eu podia ser o centro do mundo. E agora eu sou esse problema aí. Bem, e poderíamos continuar aí com explicações após explicações. Provérbios não está preocupado com explicações. As origens, as fontes, não são preocupações. A fonte comum é o mal, segundo as Escrituras, que adentrou o mundo, naqueles que nos cercam e em nós também. E numa somatória de tudo, nós somos, a parte do temor de Deus, projetos para o desastre, em diversas formas. E a falta de domínio próprio é uma delas. Mas a graça de Deus se voltou para nós. Nós não precisamos ser fadados a isto. Nós podemos encontrar o domínio dos nossos impulsos. Isto pode ser modificado. O domínio é possível. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo produz o fruto em nós do domínio próprio. Aqueles que foram crucificados com Cristo, o encontro com Deus em Cristo pela cruz, onde o meu ego é crucificado com Cristo, e todas as minhas mazelas, inclusive emocionais, existenciais, ali meu homem terrível, minha mulher terrível, que sou, foi crucificada com Cristo, inclusive meu descontrole, em todos os aspectos. E agora, então, na nova vida dirigida pelo Espírito Santo, ouvindo a palavra, eu posso ser liberto. Quantas terapias são necessárias? É preciso ouvir o Espírito Santo. Quando há o domínio do Espírito Santo, o resultado é qual? Edificação. Aliás, vem num pacote. Lá em Gálatas que nós lemos, diz o fruto do Espírito é bom recordarmos o fato de que o fruto ali está no singular. É um fruto com muitas facetas: amor, paz, alegria, amabilidade, paciência, domínio próprio. É um pacote de transformações na minha vida. A palavra fruto. O que é a palavra fruto? Fruto quer dizer resultado, não é verdade? Uma árvore X dá o fruto X. Se você plantar aquela árvore no seu quintal, se você plantar então ali uma goiabeira no seu quintal, e você é alguém que gosta muito de limonada, você vai ficar frustrado, porque dali não vai sair limão, vai sair goiaba. Se você tem o Espírito Santo, não vai brotar na sua vida a amargura, o descontrole. O Espírito Santo só dá um fruto, que é o domínio próprio. Como? Como ter o fruto do Espírito Santo em minha vida? Primeiro é a conversão. O apóstolo Paulo fala muito claramente, primeiro, meu encontro com Deus através da obra de Cristo, particularmente da cruz. Quando eu caio em mim mesmo, eu preciso de modificação. Eu vou parar de me justificar e racionalizar. O problema era meu pai, o problema era minha mãe, o ambiente meu familiar, o problema era isto. Não, o problema é a ausência. Seja qual for. A verdade é que se eu tenho os comportamentos malignos, é que eu também coadunei com eles. E a solução não passa em eu tentar mudar essa história, porque ela é imutável. A questão é eu crucificar a mim e esses desejos, esses formatos doentios na cruz com Cristo. E ali nascer para uma nova vida, não dominada pelo meu egocentrismo, pelas minhas circunstâncias, mas uma nova vida dominada por Deus na ministração do Espírito Santo. Libertação, meu irmão. Nós não precisamos de terapias e terapias apenas racionalizando e prolongando essa história. Nós precisamos de rompimento com ela na cruz em Jesus Cristo. Cairmos na verdade de nós mesmos. Eu sou um problema.
O pecado habita em mim. Sim, erraram comigo, mas eu também sou errado. E a cura passa em não consertar o mundo, está fora de mim. Passa em sarar a minha história e minha pessoa na cruz. Essa pessoa, com todas essas mazelas, precisa ser crucificado. Cristo morreu em meu lugar, morreu a minha morte. Eu não preciso ficar nesse tipo que sou terrível. Eu posso ser uma nova criatura. Ah, Senhor, me perdoa. Sim, erraram comigo, mas aqui estou para tratar do meu erro, do meu pecado, minha tendência para esses comportamentos terríveis. Me perdoa, Senhor. Me recebe. Me dá a nova vida. O Senhor será o Senhor da minha vida, das minhas emoções, dos meus apetites, das minhas escolhas. O Espírito Santo há de trazer, então, esse fruto maravilhoso. Domínio próprio. É interessante que é comum se ouvir falar de Espírito Santo como aquele que provoca falta de domínio próprio no ambiente religioso. Já tive a oportunidade de conversar até com pastores sobre isso. Sobre, por exemplo, formas de comportamento dos cultos deles. E um deles disse para mim, mas sabe, já quando o Espírito vem, não tem como a gente controlar. A balbúrdia que se transformava o culto como um entendimento que é a ação do Espírito e que ninguém tem controle sobre si. Pelo contrário, a presença do Espírito traz domínio próprio e não gente em êxtase e balbúrdias, como se isso fosse uma vida mais edificada. A vida edificada será com domínio próprio. A beleza do Senhor em nós, na forma de nos conduzirmos com sabedoria, com atitudes corretas, com iniciativas sensatas, com reações equilibradas. O Espírito Santo em nós traz o domínio próprio, controle sobre as nossas atitudes e sabedoria na ação. Toda vez que estou debaixo de pressão, eu ouço a voz do Espírito. E Ele me dá controle da atitude e me dá sabedoria na ação. Eu não estou entregue à reação. Eu estou entregue à vontade do Espírito. Há um outro jeito. Quando em casa, no casamento, na família, com filhos, com pais, no ambiente de trabalho, na igreja. Toda vez que surge a pressão maior que vem para me levar a uma reação descontrolada, eu sou uma cidade com os muros erguidos e resiste. Por quê? O Espírito Santo está em mim e Ele me dá o domínio próprio. Sim, as pressões, quando batem, precisam serem cuidadas e tratadas. Mas há uma forma edificante, que será conseguida como? Com controle sobre as minhas atitudes e com a sabedoria na ação, na estratégia, na forma de abordar, de forma que edifica e leva todos para um caminho melhor. É protegido pelo domínio próprio que eu vou vivendo a vida do Espírito Santo. É preciso então primeiro o quê? Quebrantamento. Confissão. Não precisamos de explicação, racionalizações. Nós precisamos de quebrantamento que tange a mim. Ó Deus, eu vejo o mal em mim e eu confesso em Cristo. E na nova vida eu ando na presença do Espírito Santo em oração e ouvindo a palavra do Senhor, deixando ela moldar a minha vida. E assim eu sou transformado, sou moldado, sempre, sempre, sempre. Você está protegido pelo domínio próprio, meu irmão. A vida em Cristo tem feito isso em você. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Você está andando com o Espírito Santo em todos os momentos. Lidando com as pressões, as contrariedades, os conflitos, com a atitude edificante, com a sabedoria na ação.
É você canal de bênção. Abençoado na sua vida, se abençoa os outros. Que o Senhor torne cada um de nós pessoas totalmente harmonizadas, protegidas pelo domínio próprio no poder do Espírito Santo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Pela tua palavra.